O fisiculturismo feminino já quebrou barreiras, mas para algumas mulheres, o uso de esteroides levou conquistas incríveis a consequências irreversíveis. Número 1. A trágica transformação de Nicole Bass. Nicole Bass podia levantar mais peso do que a maioria dos homens, mas essa força teve um custo devastador. Ela não era apenas uma competidora de fisiculturismo, era uma verdadeira potência. Quando invadiu o mundo do wrestling em 1998, já carregava a fama de quase imbatível. Sua carreira começou em 1985, e ao longo da década seguinte seus músculos não apenas cresceram, mas explodiram. No auge, conseguia fazer supino com 143 quilos, o equivalente a erguer mais que 2 barris de chopp cheios. No fim dos anos 80, Nicole exibia um físico musculoso e definido que atraía olhares. Mas nos anos 90, seu corpo tomou uma forma ainda mais extrema. Feições endurecidas, estrutura massiva, aparência quase esculpida em pedra. Para os fãs era uma fera no ringue. Mas por trás daquela força havia um segredo perigoso: o uso de esteroides anabolizantes. Essas substâncias não apenas aumentam músculos, mas alteram o corpo em nível celular, engrossam ossos, deixam o maxilar mais rígido e reduzem a gordura de forma antinatural. Para atletas, podem significar poder e presença. Para Nicole, significaram também riscos altíssimos e permanentes. Em 2006, esses riscos se materializaram. Ela foi hospitalizada com pancreatite induzida por esteroides, uma condição extremamente dolorosa e fatal em muitos casos. Anos mais tarde, já nos 50 anos, sofreu um derrame seguido de ataque cardíaco. O dano de anos de abuso era impossível de negar. O corpo que simbolizava poder acabou se voltando contra ela. Nicole queria ser a mais forte de todas, e por um tempo conseguiu. Mas o preço foi irreversível e, no fim, mortal. Sua trajetória mostra que certos limites existem por um motivo. Número 2. A queda de Chyna. Músculos, poder e uma saída brutal. Chyna rompeu todas as barreiras dentro do wrestling, mas um único erro foi suficiente para destruir tudo o que construiu. Ela não era apenas uma lutadora, era um verdadeiro fenômeno. Com 1,73 m de altura e mais de 90 quilos de músculos sólidos, redefiniu o que significava ser mulher no wrestling profissional. Enquanto muitas mulheres no ringue eram tratadas como figurantes ou atração estética, Chyna enfrentava homens com o dobro do seu tamanho e ainda assim os derrubava como se fosse fácil. Ela sempre negou o uso de esteroides, mas seu físico impressionante falava por si só. Essa presença chamou a atenção não só do público, mas também de colegas de profissão. Um deles foi Triple H, ícone do wrestling, com quem Chyna iniciou um relacionamento de alto destaque nos bastidores. Mas por trás das câmeras, tudo começou a desmoronar. Ao descobrir que Triple H atraía com ninguém menos que a filha do presidente da WWF, Chyna se sentiu intocável e decidiu encarar a situação de frente. Invadiu o escritório exigindo explicações, acreditando que teria poder para resolver. O resultado foi silêncio, seguido de uma decisão brutal. Seu contrato foi encerrado quase de imediato. Sem aviso, sem despedida, sem segunda chance. De um dia para o outro, Chyna foi cortada da empresa que a transformara em estrela. Sem o brilho dos holofotes, ela parou de treinar. Seu corpo antes imponente perdeu forma, e a lutadora que um dia dominou os ringues tornou-se apenas uma sombra do que foi. Chyna tinha alcançado o topo com força, mas ao não entender o real valor que possuía, perdeu tudo de uma vez. Número 3. O perfil muscular e a queda da mulher mais forte da Suécia. Irene Anderson. Irene Anderson não foi pega no flagra dentro de uma academia nem surpreendida com uma seringa na mão. Ela foi detida simplesmente por parecer forte demais. Com 1,70 m de altura e 84 quilos de puro músculo, Irene conquistou o título de mulher mais forte da Suécia. Seu corpo parecia uma armadura, cada detalhe esculpido, sem espaço para gordura. Até mesmo os implantes de silicone no peito pareciam esticados ao limite, como se também fossem parte daquele físico esculpido em pedra. Ela sempre esteve entre as primeiras colocações nas competições em que participava, mas em seu país a perfeição cobrou um preço alto. A Suécia adota um sistema rígido e controverso chamado perfil muscular. Funciona exatamente como o nome sugere. Se a polícia achar que alguém parece musculoso demais, tem o direito de revistar e investigar essa pessoa em busca de esteroides, sem necessidade de mandado.
Em 2009, Irene foi pega nesse cerco. Junto com outros 11 fisiculturistas de elite, acabou detida e interrogada. Na revista, a polícia encontrou um pequeno estoque de anabolizantes. Irene admitiu que era dela, alegando uso apenas pessoal. A multa: 500 coroas suecas, algo em torno de $89 na época. Parece uma punição leve, mas a verdadeira sentença foi outra: a destruição da imagem que havia construído. Para alguém cuja reputação dependia da aparência de força natural, bastou essa acusação para manchar tudo de forma permanente. Em um universo onde o corpo é a marca registrada, uma única suspeita pode derrubar anos de esforço. Número 4. A ascensão e o encolhimento de Kim Chizvesky construiu um corpo tão poderoso que a própria indústria mudou as regras apenas para tentar freá-la. Curiosamente, ela nem começou no fisiculturismo com grandes ambições. Em 1989, participou de sua primeira competição quase sem treino específico, e ainda assim saiu com o segundo lugar. Pesando apenas 55 quilos, seu corpo natural já chamava a atenção pela simetria, densidade e controle muscular. Mas, em vez de parar ali, Kim decidiu se superar. Ao longo dos anos 90, levou seu físico a extremos cada vez maiores. Em 1996, não só venceu o Miss Olímpia, como inaugurou um reinado de 4 anos consecutivos no topo do campeonato mais prestigiado do mundo. Na época, já tinha ganhado quase 18 quilos de massa magra, chegando a 71 quilos de músculos definidos. Suas pernas eram tão impressionantes que renderam o apelido Thunder Thighs, ou coxas trovejantes. O palco parecia pequeno diante da presença de Kim, mas o sucesso trouxe reação contrária. Em vez de celebrar sua evolução, a Federação Internacional de Fisiculturismo e Fitness reescreveu as regras. No ano 2000, novas diretrizes passaram a exigir mais feminilidade das competidoras. De repente, músculos não eram suficientes. A pontuação passou a considerar beleza facial e até maquiagem, como se fosse um concurso de beleza, não de força. Para mulheres como Kim, a mudança foi um choque. Para continuar competindo, ela precisou reduzir o próprio físico. Tentou migrar para categorias de fitness e figura, mas o brilho que a consagrara no Olímpia havia desaparecido. No mesmo esporte que enaltecia homens cada vez maiores, Kim foi punida justamente por ser poderosa demais. Quanto mais se tornava imbatível, mais o sistema fazia de tudo para pará-la. Número 5. A disciplina inquebrável de Rene Campbell. Enquanto muitas pessoas buscam conforto na comida, Rene Campbell buscou perfeição com disciplina de ferro, literalmente. Por quase 10 anos, esta atleta de 1,70 m viveu em uma rotina implacável. A cada 3 horas comia sempre o mesmo prato, frio e repetitivo. Frango, arroz, ovos e repolho. Nada de guloseimas, nada de escapadas, apenas consistência total. Para manter sua estrutura colossal de mais de 90 quilos, René consumia cerca de 5.000 calorias por dia, mais que o dobro do recomendado para uma mulher comum. Seu tronco alcançava quase 1,20 m de largura, e suas panturrilhas batiam 43 centímetros de circunferência. A obsessão pela precisão era tão grande que ela levava uma balança portátil a restaurantes, pesando cada garfada para não sair da dieta. Para muitos, um pesadelo. Para ela, o preço da grandeza. Esse sacrifício teve recompensa em 2012, quando conquistou o título de campeã mundial geral e recebeu o status profissional da Federação Internacional de Fisiculturismo e Fitness. Sua dieta gelada e repetitiva moldou não apenas músculos, mas uma campeã que podia enfrentar qualquer rival. A grande questão que fica é: você abriria mão de sorvete, fast food e liberdade para viver com tamanha disciplina? A história de René mostra até onde a obsessão e a consistência podem levar, e também o quanto cobram em troca. Número 6. Colette Guimont, a força em miniatura. Com apenas 1,56 m de altura, Colette Guimont é uma das menores fisiculturistas profissionais do mundo, mas isso não a impediu de carregar 168 quilos de massa em seu corpo compacto. Ela começou a treinar aos 26 anos e em pouco tempo já chamava a atenção. 2 anos depois, conquistou o Campeonato de Fisiculturismo de Montreal em 1989. Parecia que nada poderia deter sua ascensão, até que a tragédia bateu à porta. Em 1997, sofreu um acidente quase fatal que deixou seu corpo assimétrico após 9 cirurgias.
Para qualquer um, seria o fim da carreira. Mas Colette não aceitou desistir. Voltou, aos treinos com ainda mais intensidade, determinada a superar as sequelas. O esforço deu resultado. Em 2005, conquistou o campeonato canadense na categoria pesado e tornou-se profissional. Competiu oficialmente em apenas 3 torneios, mas nunca deixou de moldar o próprio físico. Em 2018, chegou a pesar 79 quilos, levando seus músculos ao limite das proporções possíveis. Suas panturrilhas ficaram tão enormes que roupas comuns já não serviam. Apenas leggings elásticas conseguiam acomodar o tamanho. A história de Colette é um grito de resiliência, uma prova de que força verdadeira não se mede apenas em músculos, mas na coragem de continuar apesar dos obstáculos. Número 7. Diana Cado e as mudanças extremas. Desde 1992, Diana Cado mostrou que não estava no fisiculturismo para brincar. Em 2004, com 58 quilos de músculos definidos, conquistou o título na categoria leve do prestigiado Miss Olímpia. Ela manteve um desempenho de elite até 2011, ficando quase sempre em segundo lugar, mas nunca conseguindo recuperar o posto de campeã. Com ombros largos e um maxilar bem marcado, rumores sobre o uso de esteroides se espalharam. Diana, porém, sempre atribuiu seu físico impressionante à genética privilegiada, negando ter recorrido a anabolizantes. O que mais surpreendeu foi sua transformação recente. Em seu Instagram, Diana exibe hoje uma versão quase irreconhecível de si mesma. Trocou a massa muscular pura por proporções exageradas, alcançadas com treinos focados em cintura fina e curvas acentuadas. O resultado é um corpo em formato de ampulheta extrema, muito distante da figura atlética de antes. Muitos apontam sinais de edição digital em suas fotos, com quadris ampliados e um glúteo que parece desafiar a gravidade. Sejam retoques ou cirurgias, o fato é que Diana deixou para trás a identidade de atleta musculosa para se adaptar às pressões modernas de beleza e fama online. Sua trajetória expõe o dilema de muitas atletas: como equilibrar a busca pela força bruta com a cobrança estética e o desejo de reconhecimento nas redes sociais. Fica a dúvida: qual versão de Diana será lembrada no futuro? A campeã de músculos ou a influenciadora de curvas irreais? Número 8. Ren Toni e os maiores bíceps femininos do mundo. Nas primeiras fotos de Ren Toni, ela parecia uma jovem atleta comum, corpo magro, músculos discretos, abdômen definido. Mas avançando para os anos 2000, tudo nela havia mudado. Com 1,73 m de altura e 97 quilos de músculos, seu físico lembrava mais o de Arnold Schwarzenegger em seus melhores tempos. Ele pesava 106 quilos no auge, apenas alguns acima de René. Seu corpo era impressionante não só pelo tamanho, mas pela vascularização. Veias saltavam sob a pele como rios em relevo, mas o que realmente fez história foram seus braços. Em 2006, René quebrou o recorde mundial ao apresentar os maiores bíceps já vistos em uma mulher. 51 centímetros no braço direito e 51,4 no esquerdo. Desde então, ninguém conseguiu superá-la. Esses músculos intimidariam qualquer rival, homem ou mulher. Porém, eles também tiveram um custo. René admitiu abertamente o uso de esteroides para alcançar tamanha hipertrofia. As consequências logo apareceram. Voz mais grave, traços faciais mais masculinos, ombros ampliados e diminuição do volume dos seios. Os anabolizantes remodelaram não só seu corpo, mas sua identidade física. O que para alguns era triunfo, para outros era alerta. A história de René Toni mistura superação e perigo, mostrando como o desejo por força extrema pode borrar os limites do possível e cobrar um preço que vai além da estética. Número 9. Abby Pudgy Stockton. A pioneira da força feminina Abby Stockton, apelidada de Pudgy pelo pai ainda na infância, foi tudo menos gordinha quando o assunto era mudar o papel das mulheres na força. Nascida em 1917 em Santa Mônica, Califórnia, cresceu numa época em que músculos eram considerados impróprios para mulheres. Força era território exclusivamente masculino. Durante o ensino médio, conheceu Les Stockton, ginasta da UCLA que se tornaria seu companheiro de vida e treino. Aos 19 anos, trabalhando como telefonista, Abby passou horas sentada, ganhou peso e decidiu tomar uma atitude radical para os padrões da década de 30. Começou a levantar pesos. Naquele tempo,
Mulheres com hálteres eram vistas como atração de circo, alvo de piadas e desdém. Mas Abby quebrou o estigma. Sua combinação de força e beleza mostrou que músculos e feminilidade podiam coexistir. Logo virou atração na praia de Muscle Beach, impressionando multidões com exibições ao lado de Les. Ela se tornou símbolo de uma revolução silenciosa. Provou que mulheres podiam conquistar força e ainda manter elegância. Mais que um corpo forte, construiu um legado que abriu caminho para gerações futuras, desafiando papéis de gênero e redefinindo o que significa ser poderosa. Número 10. Joanna Thomas, a estrela que brilhou cedo e se apagou cedo demais. Joanna Thomas surgiu como um meteoro no cenário do fisiculturismo britânico. Aos 21 anos, já era a mais jovem profissional do Reino Unido. Sua forma esculpida e determinação feroz rapidamente a levaram a competições nos Estados Unidos, onde brilhou entre 1997 e 2007. Embora muitos desconfiassem de uso de esteroides, seu segredo era outro, e igualmente brutal. Joanna se submetia a sessões de massagem extrema, que literalmente rasgavam suas fibras musculares, para forçar crescimento. A dor era quase insuportável, mas forjou o físico que a tornaria referência. Só que esse estilo de vida trouxe consequências graves. Em 2019, foi diagnosticada com osteoartrite precoce nos 2 joelhos, resultado de anos de treinos exaustivos e microlesões constantes. A doença a obrigou a abandonar os treinos. Sem a rotina, seus músculos definidores começaram a desaparecer. Joanna sonhava em voltar às competições, mas nunca conseguiu. Em abril de 2020, faleceu de forma repentina, deixando para trás a lembrança de uma guerreira que sacrificou tudo por seu esporte. Sua história é marcada pela dedicação extrema e pelos altos custos do fisiculturismo levado ao limite. Número 11. Bev Francis e a luta contra o padrão impossível. Bev Francis nasceu em 1955 em Geelong, na Austrália, sendo a mais velha de 5 irmãos. Desde criança já vivia entre disciplina e movimento. Dos 4 aos 15 anos, foi bailarina, mas sua paixão pelo esporte ia muito além. Na escola, se destacou em natação, futebol, hóquei em campo e tênis. Na universidade, sua competitividade explodiu. Praticou vôlei, remo e atletismo. Em 1976, formada, mergulhou de cabeça no levantamento de peso e rapidamente dominou. Conquistou o Campeonato Mundial de Powerlifting 6 vezes, tornando-se uma referência internacional. Esse destaque chamou a atenção do produtor George Butler, que a escalou para o documentário Pumping Iron 2. The Women, de 1987-83, gravado no Caesars World Cup em Las Vegas. Naquela época, fisiculturistas femininas eram julgadas não apenas pelos músculos, mas também pelo quanto ainda pareciam femininas, uma contradição injusta e cruel. Para se adequar a esse padrão, Bev fez de tudo. Cirurgias no nariz, cabelo descolorido e até redução muscular. Mesmo assim, o primeiro lugar teimava em escapar. Só em 1987 conseguiu o título mundial ao unir volume de powerlifting com a simetria exigida pelos juízes. A sua trajetória escancara a realidade. Enquanto homens eram celebrados pelo tamanho bruto, mulheres eram pressionadas a equilibrar força e delicadeza em um padrão impossível. A história de Bev Francis revela a dureza de uma indústria que exigia sacrifícios absurdos para que as atletas fossem aceitas. Número 12. Natalia Kuznetsova, a gigante russa. Com 1,70 m de altura e 102 kg de músculos, Natalia Kuznetsova é considerada a maior fisiculturista do mundo. Aos 29 anos, já soma mais de 15 anos de treinos que transformaram sua vida e desafiaram os limites do corpo humano. Seus números impressionam. Coxas medindo 74 centímetros, mais largas que a cintura de muitas mulheres, e bíceps de 48 centímetros, equivalentes ao pescoço de um homem com camiseta tamanho extra grande. Mas Natália não é apenas volume, é também força bruta. Ela detém recordes mundiais. Supino com 170 quilos e levantamento terra com 240 quilos. Sua pegada, sozinha, seria capaz de derrubar qualquer adversário. Como uma jovem magra se transformou nesse colosso? Natália não esconde. Admite o uso de anabolizantes, embora diga que os aplica em pequenas doses antes das competições. Mesmo assim, os efeitos são claros. Sua gordura corporal despencou,
Os músculos se multiplicaram e sua voz ganhou tom grave e masculino. Marcas evidentes da transformação química. A pergunta que fica é direta. Trocar uma voz aguda por abdômen trincado e força sobre-humana vale a pena? Cada flexão de Natália é um retrato de dedicação, disciplina e também do preço pesado que ela aceitou pagar. Número 13. Yan Woo-ji e a revolução muscular na Coreia. Yan Woo-ji quebrou todos os padrões de beleza da Coreia do Sul, onde a delicadeza e a magreza são vistas como ideais femininos. Aos 36 anos, ela decidiu trilhar outro caminho, transformando seu corpo em uma verdadeira demonstração de poder. De pouco mais de 47 quilos, passou para 70 quilos de músculos em poucos anos. Essa mudança drástica exigiu obsessão. Treino 6 dias por semana, dieta rígida e foco total. O esforço a levou a conquistar colocações de destaque em competições da IFBB, como o Vancouver Pro e o New York Pro. Mas sua consagração veio em 2016, quando apareceu no programa de TV Star King. O público ficou boquiaberto. Rostos atônitos, expressões de incredulidade. A simples presença dela virou espetáculo. Sua voz, curiosamente grave, levantou suspeitas sobre o uso de esteroides, já que mudanças hormonais podem causar esse efeito. Mas também é possível que a intensidade dos treinos tenha aumentado naturalmente seus níveis de testosterona. O mistério permanece. Mais do que músculos, Yan Woo-ji conquistou respeito por desafiar convenções culturais. Ela mostrou que força também é beleza e que as mulheres não precisam se encaixar em moldes frágeis para serem admiradas. Sua imagem chocou, inspirou e abriu espaço para uma nova conversa sobre identidade e poder feminino. Número 14. Brigitta Brezovac, expulsa por ser forte demais. Brigitta Brezovac começou sua jornada aos 14 anos. Inspirada por um pôster da lenda alemã Anja Langer na parede da academia local. Desde então, decidiu que seria tão forte quanto ou até mais. Anos depois, tornou-se uma das fisiculturistas mais respeitadas da Eslovênia. Aos 40 anos, acumulava 3 títulos da IFBB e sempre figurava entre as 5 primeiras em todas as competições que disputava. Sua ascensão parecia inabalável, mas em 2004, ao tentar competir no Campeonato Mundial de Fitness, foi desclassificada no ato. O motivo? Era musculosa demais para a categoria. Os juízes disseram que ela deveria competir no fisiculturismo. Brigitta aceitou o desafio, ajustou seus treinos, aumentou de 52 para 65 quilos e esculpiu um corpo que impunha respeito. Enquanto muitas buscavam equilíbrio entre força e estética, Brigitta buscava apenas o extremo, e conseguiu. Sua trajetória é o retrato de alguém que nunca quis ser adequada. Ela escolheu ser impactante, mesmo que isso significasse ser excluída. No fim, foi justamente essa intensidade que a eternizou no esporte. Número 15. Denise Rutkowski, do auge à queda e à redenção. Em 1993, Denise Rutkowski era sinônimo de potência. Com 1,65 m e 70 kg de músculos definidos, acumulava 5 títulos nacionais e havia conquistado o 2º lugar no prestigiado Miss Olímpia. Parecia destinada a se tornar lenda do esporte. Mas por trás do brilho do palco, algo sombrio crescia. Décadas depois, o impacto do uso de esteroides ficou evidente. Em 2013, Denise foi presa por invasão de propriedade. A foto de sua prisão chocou o mundo do fisiculturismo. A antiga loira icônica tinha se transformado com traços endurecidos e até barba visível. Efeitos claros de abuso prolongado de anabolizantes. Entre 2013 e 2015, foi presa mais 4 vezes. Embora todas as acusações tenham sido retiradas, cada nova foto reforçava o mesmo retrato. Um corpo e um rosto marcados pela degradação química. Mas sua história não terminou na queda. Denise se reinventou longe dos palcos, tornando-se ministra em um abrigo para pessoas em situação de rua e trabalhando em parceria com a polícia no Texas para orientar jovens em risco. Os músculos se foram, mas sua nova missão lhe deu outro tipo de força. De ícone do fisiculturismo a guia espiritual, Denise provou que a verdadeira redenção não está no corpo, mas no impacto positivo que deixamos no mundo. Número 16. Candace Armstrong e a transformação inesperada. Candace Armstrong começou apenas como uma loira fitness de academia, sem intenções de competir no fisiculturismo. Queria apenas ganhar mais força. Mas, ao iniciar o uso de esteroides, sua vida tomou um rumo irreversível. No início, os resultados eram animadores.
Mais músculos, mais definição. Logo, porém, a transformação fugiu ao controle. Candace desenvolveu voz grave, traços masculinos no rosto, perda de seios, crescimento de pelos faciais e um maxilar endurecido. A mudança mais chocante, no entanto, ocorreu em seu corpo de forma íntima. Alterações hormonais intensas causaram hipertrofia genital, uma condição médica documentada, não metáfora. O que começou como um simples desejo de força acabou remodelando completamente sua identidade física. Candace nunca quis mudar de gênero nem transformar sua aparência de maneira tão radical. Queria apenas ser mais forte, mas os esteroides tomaram conta, criando uma nova versão dela diante do espelho, irreconhecível até para si mesma. Hoje seus braços intimidam qualquer homem na academia, mas o custo foi alto. A perda de características femininas que antes a definiam. Sua trajetória não é evolução, mas sim mutação provocada por química e vício. Um alerta cruel de até onde a busca por músculos pode levar. Número 17. Iris Kyle e um legado imbatível. Iris Kyle não apenas venceu, ela reescreveu a história do fisiculturismo. Com 10 títulos do Miss Olímpia, é a atleta mais vitoriosa de todos os tempos, superando até lendas como Ronnie Coleman e Lee Haney, que pararam em 8 conquistas. Com 1,70 m e 78 kg de músculos secos, Iris era um verdadeiro tanque humano. Desde 1994, construiu uma carreira sólida que atravessou décadas. Enquanto muitos atletas se aposentavam, ela continuava evoluindo. Em 2020, aos 45 anos e após 6 anos afastada dos palcos, fez um retorno surpreendente. Enquanto para a maioria essa fase da vida é de desacelerar, Iris mostrou que ainda tinha muito a oferecer. Sua trajetória não é apenas sobre músculos, mas sobre resistência, consistência e domínio absoluto. Iris Kyle apagou a ideia de limite no fisiculturismo feminino, deixando um legado de poder e inspiração que dificilmente será superado. Número 18. Alicia Young, o talento genético raro. Alicia Young é considerada por muitos a fisiculturista mais geneticamente abençoada do esporte. Norte-americana, entrou no circuito profissional em 2008 e rapidamente chamou atenção. Não apenas pelo tamanho, mas pela forma. Conseguia combinar braços enormes e força bruta com uma silhueta ainda feminina, algo raro no esporte. Mesmo sem vencer logo de cara, não desanimou. Usava cada competição como aprendizado, absorvia críticas de juízes e colegas e voltava melhor. Como ela mesma disse uma vez, sempre tive muito músculo, então pensei, por que não usar isso da melhor forma possível? O esforço valeu a pena. Em 2014, conquistou seu cartão profissional no NPC USA Championships, consolidando-se como ameaça séria em qualquer palco. Desde então, suas redes sociais documentam a transformação incrível, marcada por treinos brutais, evolução constante e dedicação inabalável. Alicia Young representa a fusão perfeita entre genética privilegiada e disciplina extrema. Mais que uma atleta, é um fenômeno vivo do que acontece quando o potencial natural encontra trabalho árduo e foco absoluto. Número 19. Jessica Fitton, a força sem filtros. Jessica Fitton é daquelas mulheres que parecem saídas de um mito. Com facilidade levanta um barril de cerveja de 95 quilos acima da cabeça. Já ouviu críticas de mulheres que perguntavam: como você vai arrumar um homem se consegue derrotar todos eles? E também foi acusada de promover obesidade. Mas nada disso a parou. Ela começou a treinar em 2016 e desde então transformou-se em uma verdadeira lenda do Strongwoman. Seus feitos impressionam. Já fez levantamento terra com 208 quilos em barra grossa repetidas vezes, empurrou vans, arrastou trenós em terrenos congelados no Alasca, lançou peixes de 25 quilos a mais de 4 metros e conseguiu repetir levantamentos acima dos 220 quilos como se fossem brincadeira. Esses feitos lhe renderam o título de mulher mais forte do mundo, uma conquista respeitada e temida na comunidade do Strongman. Sua força também a levou a competir no Arnold Sports Festival, onde apenas 12 mulheres do planeta inteiro conseguem se classificar. Além da potência física, Jessica é reconhecida por seu estilo único. Cabelo magenta vibrante, braços cobertos de tatuagens e uma personalidade direta, marcada por palavrões frequentes, o que lhe rendeu o apelido Filthy. Charmosa? Talvez não no sentido tradicional,
mas com esse carisma bruto e sua força colossal, Jessica Fitton está reescrevendo o significado de ser mulher no esporte de força. Conclusão: essas mulheres ultrapassaram os limites do corpo humano em busca de músculos e poder, mas muitas pagaram um preço alto. Os esteroides podem trazer resultados rápidos, mas também deixam cicatrizes profundas na saúde e na identidade. Suas histórias são ao mesmo tempo inspiração e alerta. Elas mostram que força vai muito além da aparência física. Envolve equilíbrio, saúde e principalmente saber quando parar. Que as jornadas dessas atletas sirvam de lembrete. O verdadeiro poder não está nos extremos, mas no controle. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!